Tá muito barro aí? Cyclocross! Eu não resisto, eu não iria falar sobre o cyclocross, mas no final das contas eu acompanho, eu assisto às provas e eu fico impressionado como nessa época do ano, entre o Natal e o Ano Novo, os caras fazendo prova, uma atrás da outra, considerando a temporada condensada que eles tiveram nos últimos 3, 4 meses, com competição praticamente quem fez as grandes voltas, literalmente todos os dias, por um mês, além de todas as provas clássicas, provas de uma semana, o calendário de um ano ficou condensado em menos de 6 meses. Vamos dividir em 2 blocos. Acontece a Copa do Mundo de Cyclocross, que até então foram 3 etapas. Acontece Super Prestige e acontece um circuito paralelo, mas que na verdade para os atletas tem tanta importância ou mais importância do que o Campeonato Mundial de Cyclocross. A minha perspectiva é o seguinte, eu não sei se eu estou certo, a Copa do Mundo de Cyclocross é importante para a pontuação, para a relação como atleta profissional com a UCI. Agora, quando se fala na cultura do cyclocross, eu acho que Super Prestige acaba tendo mais prestígio. Posso estar enganado, quem conhece de perto ali a emoção, a relação dos ciclistas e da torcida com Copa do Mundo de Cyclocross e as provas como Super Prestige, por favor, coloque a opinião. Até então, pelas minhas contas, se nós formos considerar o grande duelo entre o Van Aert e o Mathieu van der Poel, foram, entre a Copa do Mundo de Cyclocross e as provas do circuito que vai além da Copa do Mundo de Cyclocross, foram 2 vitórias do Van der Poel e 2 vitórias do Van Aert. Posso estar enganado, vamos lá. Desbloqueia. É o seguinte. E tem um terceiro elemento nessa história. Desculpa, pode parecer falta de respeito, não é falta de respeito, é uma extrema admiração pelo Van der Poel e pelo Van Aert, porque afinal de contas esses 2 caras, desde lá de pequenininho, eu acho que se bobear na maternidade, eles já estavam lá, um do lado do outro, vendo qual que é o carrinho da maternidade que anda mais rápido. É uma rivalidade de respeito, e a gente percebeu isso também está acontecendo no ciclismo de estrada, é uma rivalidade de respeito, mas o negócio ali entre os dois é bravo. Eu vou até colocar um pequeno trechinho de um vídeo que eu fiz um tempo atrás, eu nem sei porque que eu não postei esse vídeo, uma coletânea de algumas competições entre eles, e daí eu coloco integral no final do vídeo. Dá uma olhadinha. Só para dar um gostinho. Vamos lá. Copa do Mundo. Antes. Não, eu vou por ordem. Desculpa, tá no improviso. Copa do Mundo de Cyclocross. Primeira etapa, Tabor. Mathieu van der Poel não estava presente. Foi a primeira etapa, tudo meio atípico. O que aconteceu foi que o Van Aert, que a gente vai se concentrar esse vídeo no Van Aert e no Van der Poel, e no terceiro elemento que eu já vou falar, ele ficou na terceira colocação. O Ventura ficou na primeira colocação, o Iserbyt, que é muito forte, na segunda colocação, Van Aert na terceira colocação. Segunda etapa, Namur. Daí as coisas começaram a ficar mais técnicas e a competição começou a ficar mais intensa porque estava presente Mathieu van der Poel e o Van Aert. Quem levou a vantagem em Namur foi o Mathieu van der Poel. Quem deu o trabalho durante o Namur foi o terceiro elemento do dia que eu quero chamar a atenção, foi o Pidcock. O moleque tá voando, ele já ganhou uma prova, a gente vai falar sobre a prova que aconteceu, e ele foi o cara que logo nas primeiras voltas ele foi embora, e após a competição, o Van der Poel tem aquela foto clássica que apareceram nas mídias sociais, ele completamente exausto, de cabeça baixa, sentado antes da premiação, o cara não tinha mais nada, e ele mesmo falou, com as palavras dele, na entrevista, que ele teve que unir forças com o Van Aert, porque eles não conseguiriam fechar o gap com o Pidcock se eles não trabalhassem juntos. E quem assistiu a competição dá pra perceber isso, principalmente após ele ter falado, dá pra perceber que realmente eles revezaram em alguns momentos para chegar até o Pidcock. Quando eles chegaram no Pidcock, quem tinha mais perna era o Mathieu van der Poel. Então ficou o Mathieu van der Poel em primeiro, o Van Aert em segundo e o Pidcock em terceiro. Foi incrível, para mim foi uma das melhores competições de cyclocross dos últimos anos. Em Dendermonde, foi a terceira etapa agora,
acabou de acontecer, foi a mais lenta, a mais dura, a mais técnica, a mais molhada. Então, ao longo das 3 etapas, foi ficando da mais rápida, intermediária e a Dendermonde, que foi um verdadeiro show de lama. A bicicleta sempre estava pelo menos, o pneu, a roda estava sempre pelo menos 2, 3 centímetros abaixo da lama. Ficou visível que o Van Aert ele tem uma superioridade muito grande em circuito mais pesado. Vários momentos o Van Aert estava pedalando e todo mundo empurrando a bike, inclusive o Van der Poel. Estar pedalando não quer dizer necessariamente a melhor opção, né? Porque tem cara que insiste em ficar pedalando, mas acaba andando mais lento, mas no caso dele, ele não só estava pedalando, como estava pedalando muito mais rápido do que quem estava andando. Mesmo tendo se enroscado ali na primeira curva, perdido o tempo, que para a competição deles é algo catastrófico, ele conseguiu recuperar o tempo, fechar o gap, passar todo mundo e ter uma vitória incrível. Com certeza isso recarregou a confiança dele, principalmente porque o Van der Poel tá numa ótima fase, o Van der Poel ganhou dele na estrada e agora parece que as coisas vão ficar mais parelhas. Vitória do Van Aert, Mathieu Van der Poel em segundo e o Tom Aerts em terceiro. Isso foi Copa do Mundo de Mountain Bike, certo? Copa do Mundo de Mountain Bike não. Copa do Mundo de Cyclocross. Então, até então nós temos na primeira etapa o terceiro lugar do Van Aert, na segunda a vitória do Van der Poel, na terceira a vitória do Van Aert. Uniforme, eu vou fazer uma brincadeira, mas uniforme sujo, completamente coberto de lama, geralmente o Van Aert ganha. Circuito mais rápido, uniforme mais limpinho, o Van der Poel ganha. É uma brincadeira, por favor, não vão me criticar falando que não, daí começar a me mandar foto do Van der Poel em circuito extremamente técnico ganhando. É apenas uma sugestão do que está acontecendo agora. Isso foram as 3 etapas da Copa do Mundo de Cyclocross. Falando do circuito paralelo, tá? Gavere, que foi a etapa, foi a competição que o Pidcock ganhou. Mas ganhou muito fácil. Será que a palavra é essa? Eu acho que ganhou muito fácil. Ele chegou, acho que 25 segundos na frente do Van der Poel. Ele estava muito rápido, muito agressivo. Talvez isso tenha dado um excesso de confiança para ele. E daí ele começou a repetir isso em todas as provas que seguiram após a vitória dele em Gavere. E, obviamente, depois dessa vitória, ele perdia muito o ritmo. E daí vinha o Mathieu Van der Poel e o Van Aert e passavam ele. Daí ele mesmo disse, o Pidcock, que ele falou que não estava funcionando, que ele estava se empolgando demais na largada, ele conseguia abrir, só que no final das contas ele não tinha a perna para fechar a prova daquela forma. Então em Gavere ficou o Pidcock, o Van der Poel e o Tom Aerts e o Ezebirt em 4. Daí em Zolder, que é da Super Prestige, o que aconteceu foi que o Mathieu Van der Poel ganhou com o Van Aert em segundo. Então nós temos na Copa do Mundo de Mountain Bike, oh meu Deus do céu, na Copa do Mundo de Cyclocross, uma vitória do Van Aert, uma vitória do Van der Poel. No circuito Super Prestige paralelo tem uma vitória do Pidcock, uma vitória do Mathieu Van der Poel. Então por enquanto 2 Van der Poel, 1 Van Aert, mas tem mais uma prova que é Herentals, que a vitória foi do Van Aert. Engraçado, né? Porque Herentals estava mais pesado, mais coberto de barro. Quem que ganhou? O Van Aert. Então ficou a perspectiva que eu tenho, pelo menos nessa temporada, nesse momento, circuito mais pesado, mais lama, o Van Aert leva vantagem sobre o Van der Poel. Circuito mais rápido, não necessariamente perfeito, mas um circuito não tão pesado, o Van der Poel leva vantagem. Por que eu estou destacando o Pidcock? Pidcock foi contratado pela Ineos, ele vai para o ciclismo de estrada, consequentemente eu não sei como que vai acontecer, porque a Ineos não tem o hábito de colocar os ciclistas no cyclocross. Eu espero que isso aconteça, porque senão o dinheiro do ciclismo de estrada vai começar a levar todos os caras de forma definitiva para o ciclismo de estrada, o que não seria bom para o cyclocross. O cyclocross tem uma cultura muito forte, mas daí eu mesmo fiz o vídeo, ter cultura e não ter dinheiro é algo que é complicado, por isso que o ciclismo tem sofrido. Existe um boato de que o Van Aert seja contratado pela Ineos, o que eu não acho que seria uma boa ideia, nem para ele, porque eu acho que a Ineos, ela não é mais, assim, eu acho que o que eles estão fazendo, eles estão simplesmente usando o poder do dinheiro, que não tem problema nenhum, faz parte, né? Afinal de contas, é um esporte profissional, não é um esporte amador,
mas eles estão usando o poder simplesmente para contratar a galera indiscriminada. Sai contratando todo mundo, assim você não tem adversário, então a equipe não precisa nem ser forte, não precisa nem ser organizada. Só o fato de não ter adversário, consequentemente, eles acabam tendo o melhor time, que era a linha mais ou menos do que o Lance Armstrong fazia. Ele só deu um tiro no pé quando ele tentou contratar o principal adversário dele, que era o próprio Alberto Contador. Então essa história de contratar o adversário para você aumentar a sua chance de ganhar é algo que acontece no esporte, em todos os esportes profissionais, mas também a responsabilidade do atleta em entender que caminho que ele vai, como que ele vai conduzir a carreira dele. Se o Van Aert supostamente seria a maior contratação da história, o ciclista mais bem pago da história, não dá para criticar o cara por optar por ser um dos caras mais bem pagos da história, ou do próximo ano. Agora, o impacto que isso vai ter na carreira dele e o quanto vai ser sustentável é um outro capítulo. Mas eu espero que ele tome a decisão certa e nós, como torcedores, basta torcermos, certo? Foi um pequeno... como chama? Uma pequena rodada de notícias confusas sobre o cyclocross. Por favor, eu conto com a colaboração de vocês para colocar as informações adicionais sobre o que aconteceu no cyclocross até agora. Abraço, tchau, bom ano novo!